Fala DevPro, tudo bom? Aqui é o Renzo Nutitelli, eu sou engenheiro de computação formado pelo ITA. Além disso, eu dei 4 anos de aula no ensino superior, no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FATEC, aqui no estado de São Paulo. Em paralelo a isso, eu criei uma carreira na área de programação, onde eu tenho mais de 15 anos de experiência, com um pequeno grande detalhe. Durante todo esse tempo, eu não fiquei sequer um dia desempregado. Com a evolução dessa carreira, eu cheguei em um ponto de ganhar R$20 mil trabalhando apenas 32 horas por semana. A minha missão aqui é te ensinar os 7 passos fundamentais para você conhecer o framework mais utilizado de Python, para que você também possa iniciar em uma carreira à prova de crise. Na aula anterior, no passo 5, eu te ensinei como listar os dados de um banco de dados. Se você ainda não assistiu essa aula, é fundamental que você retorne e assista, porque só assim você vai entender essa 6ª aula, esse 6º passo, onde eu vou te ensinar como a gente pode alterar os dados que se encontram nesse banco, porque muitas vezes o usuário vai cometer um erro e precisa consertar os dados que foram salvos anteriormente. Então, confira aí o conteúdo técnico. Então, dentro do CRUD, nós já fizemos a letra C, que é a criação de um elemento na nossa lista de tarefas. Nós já fizemos o R, que é a parte de read do inglês, ou seja, a leitura desses dados para apresentar a listagem na tela. E agora chegou a hora da gente fazer a parte do U, de update, ou seja, de atualizar a nossa tarefa. Para fazer isso, nós vamos, como sempre, começar dos nossos testes. Para fazer isso, a gente vai contar com uma base parecida que a gente fez aqui no teste com get. Só que agora a gente vai criar um outro módulo chamado de teste edição de tarefa. Então, eu vou criar aqui esse teste e nós vamos utilizar a base aqui presente. Então, vamos utilizar aqui a fixture de criação de uma tarefa. Nesse momento, a gente só vai precisar de uma tarefa, porque a gente só quer testar a edição de uma. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou remover aqui a criação dessa tarefa e vou criar apenas uma. Vai ser tarefa igual e vai ser apenas esse tarefa 1. Para criar a tarefa em si, eu posso inclusive já utilizar o método create, que pertence ao atributo objects, e ele já vai criar a tarefa para mim no banco de dados. Como eu mudei isso aqui, eu posso já retornar o resultado dessa criação da minha tarefa aqui. Só vou mudar também o nome da minha fixture para explicitar que é uma tarefa pendente. Aqui então na resposta eu vou mudar para ser uma resposta com tarefa pendente e aí eu vou alterar aqui a fixture para utilizar a minha tarefa pendente antes de enviar a chamada. Só lembrando que aqui na realidade eu vou chamar o método HTTP post e aqui eu vou criar uma página que será o tarefas detalhe, onde eu vou passar um parâmetro para essa URL, que será o QWArgs com tarefa underline ID igual ao ID da minha tarefa pendente. Além disso, eu vou querer passar os dados do post em si, dizendo quais são as informações. Então eu vou colocar aqui data igual a um dicionário em que eu vou poder trocar o status de feita para verdadeiro. E também vou poder editar o nome da minha tarefa direto nessa chamada. Então eu vou colocar aqui tarefa pendente, ponto, nome, só que eu vou utilizar uma f-string para editar este nome. Simplesmente eu vou incluir aqui nessa f-string o sufixo editada. E vou então fechar aqui o meu dicionário. Feito isso, nós vamos então testar o que acontece quando eu faço a chamada para esse post. Então, a primeira chamada será def teste tarefa feita. Nós vamos basicamente pegar resposta com tarefa pendente e aí vamos nos certificar de que a tarefa que existe dentro do meu banco de dados, então a primeira e única que existe lá, possui o atributo feita como verdadeiro. Vamos rodar aqui o nosso teste e veja que eu começo a receber os erros. O primeiro deles é que a gente ainda não criou uma URL para o detalhe. Então vamos fazer isso. Vou abrir aqui o meu arquivo de URLs, vou copiar aqui este path
Para o nome deste path, eu vou colocar aqui, na realidade, um inteiro, que é o ID, que vai ser do tipo inteiro, e por isso eu coloco aqui int, dois pontos. E o nome do parâmetro, que foi o tarefa ID, como definido lá no teste. Fecho aqui a tag e vou criar aqui a view, então, chamada detalhe. Vamos, então, criar esta função aqui, que ainda não existe. E como ela recebe o parâmetro tarefa ID, eu preciso declarar este parâmetro aqui, olha, tarefa underline ID. Feito isso, vamos rodar novamente o nosso teste. Vamos ver o que aconteceu e observando o erro, ele fala que nós não retornamos um HTTP response. Inclusive, a gente já pode incluir um teste aqui, porque a ideia é que quando você altere uma tarefa, que eu faça um redirect para a página home, para você poder listar novamente as tarefas. Então vamos escrever esse teste aqui também. Vai ser o teste de status code. Então, teste status code, onde nós vamos verificar se o status code da resposta de tarefa pendente é igual ao 302, que é o redirect temporário. Vamos rodar aqui agora todos os nossos testes e ver que os dois falham. Vamos consertar o primeiro deles, que é para retornar lá o meu HTTP Response Redirect, justamente para a minha URL da app tarefas home. Vamos rodar os testes novamente e eu vejo que um deles já passou, que é o de teste de resposta HTTP. Agora o que falta é fazer a edição em si. Como nós vamos fazer isso? Primeiro de tudo, nós precisaremos buscar qual é a tarefa que nós queremos editar. Então, objects.get, e eu vou passar o ID da tarefa, que é justamente aquele parâmetro ali, tarefa ID. E vou armazenar esta tarefa em uma variável aqui. Depois disso, nós precisamos de um formulário que consiga lidar com os dois campos da tarefa, tanto o atributo feita, quanto o atributo de nome. Se nós lembrarmos, aqui no form, nós fizemos um formulário que apenas atribuía o nome e não o feita. Então vamos copiar aqui como base e criar um novo formulário. Eu vou tirar aqui essa parte do nova, porque esse é um formulário que vai lidar com todos os campos da tarefa. Então vou deixar aqui o tarefa form e eu vou acrescentar aqui o campo feita, que é aquele meu booleano indicando se a tarefa foi feita ou não. Feito isso, vamos voltar lá na view e vamos utilizar este formulário. Então eu vou colocar aqui form igual tarefa form, que está aqui, e aí nós vamos fazer o quê? Vamos passar o dicionário post com todos os dados, mas também vamos passar a instância que eu quero editar aqui, no caso, a tarefa. Feito isso, vamos verificar se o formulário está válido, então o isValid, e se ele estiver válido, nós vamos salvar aquela tarefa ali. Feito isso, vamos rodar os testes e ver se eles passam. E veja que efetivamente eles estão passando. Contudo, nós precisamos agora dar um tapa na nossa interface para conseguir enviar esses dados do post. Então, vamos mudar aqui um pouco essa interface para ficar no mesmo padrão dessa interface aqui de cima. Eu vou colocar um botão verde aqui, chamado marcar como feita. Então, vamos lá na nossa interface. Eu vou basicamente, então, copiar a parte do formulário aqui de cima, aqui para baixo, e vamos adequar para a tarefa que a gente quer. Primeiro de tudo é que a gente quer enviar esses dados justamente para o URL detalhe. Só que a gente tem que passar o parâmetro, que é o tarefa ID, do que a gente está querendo alterar. Esse ID é justamente o ID da tarefa que está presente aqui no for. Então, tarefa.id. O método HTTP também será o post. Também precisamos de segurança contra cross-site request forgery. Aqui nós podemos deixar o placeholder, mas também colocar uma validação de HTML5, que é colocar esta opção como obrigatória, de forma que o usuário não consiga postar esse formulário se ele apagar o nome completo da tarefa. Já temos aqui o nome da propriedade, e o que vai faltar é a gente incluir um input do tipo escondido, vai ser aqui o reading, onde o seu valor será checked, que seria o mesmo valor de um checkbox marcado com um Vzinho. Eu tenho que colocar o nome da propriedade. Então, name igual a feita, que é justamente o nome da nossa propriedade no modelo.
Por fim, eu não preciso do ID aqui para o meu botão. Vou tirar aqui de cima a referência também. E vou trocar a cor do botão para verde, trocando a classe aqui do Twitter Bootstrap para btn-success. Feito isso, vamos observar atualizando a nossa página como ficou. Veja justamente o botão aqui salvar, que na realidade faltou trocar para marcar como feita. Atualizando novamente a página, veja aqui que eu tenho o meu botão, só que eu não tenho o nome aqui presente, que eu esqueci de colocar. Então vamos consertar este problema aqui de novo. Não preciso do formulário de erros, então vou remover esta linha daqui e preciso passar para o nome da minha tarefa qual é o valor respectivo, ou seja, tarefa.nome. Atualizando mais uma vez, veja que agora eu tenho aqui o funcionamento da minha tarefa e eu vou marcar aqui como feita. Veja então que quando ele carrega a nossa página, a tarefa desaparece. Por quê? Porque a gente filtrou apenas pelas tarefas pendentes aqui nessa tela. Então, dessa maneira, a gente completou parte do update, porque seria interessante nós termos também a listagem das tarefas que não estão pendentes. Para fazer isso, agora passa a ser repetitivo. A gente vai fazer uma listagem, como fizemos no passo de criação, e também uma atualização dessas tarefas aqui. Então vamos começar escrevendo o teste para essa listagem. Se você se lembra, lá no teste de tarefa get, nós criamos as tarefas que ainda não estavam feitas. Então está aqui, ó, meu lista de tarefas pendentes. O que nós faremos aqui agora vai ser o seguinte: eu vou criar aqui, vou copiar este código, vou trocar aqui para índices diferentes, então vou colocar o 3 e o 4, com a diferença que agora essas tarefas estarão listadas como verdadeiras. Então, o que a gente vai fazer? Vamos trocar aqui o nome da fixture também, que são as tarefas feitas agora. E aí, antes de fazer a resposta com a lista de tarefas, vamos incluir aqui a lista de tarefas feitas também, antes de fazer a chamada get. E aí, qual que vai ser a ideia? Fazer o mesmo teste que a gente fez para a listagem de tarefas pendentes, também para aquelas tarefas feitas. Vamos colocar aqui, tarefas feitas, presentes, e vamos corrigir este erro aqui de português também no método de teste de cima. Aqui eu vou precisar da lista de tarefas feitas, e o teste será absolutamente o mesmo. Ou seja, eu quero me certificar que as tarefas que não foram feitas ainda também estão presentes na página. Então eu vou rodar aqui os meus testes e veja que justamente este teste falhou. O que vamos fazer então? Vamos consertar isso vindo na view, e da mesma forma que eu perguntei pelas tarefas pendentes aqui e aqui, eu também irei querer perguntar sobre as tarefas feitas. Então eu vou trocar aqui para as tarefas feitas, e o que vai ser alterado é essa condição aqui, que será verdadeira. Eu vou então completar aqui o meu contexto do template, vou até dar uma reformatada aqui para ficar um pouco mais bonitinho, para incluir também agora as minhas tarefas feitas dentro do contexto do meu template. Então eu vou duplicar aqui esta linha e vamos então alterar aqui de pendente para feitas. Vou fazer a mesma operação aqui embaixo também, passando também as minhas tarefas feitas para o contexto desse template. Vou passar aqui para baixo o dicionário, vou colocar uma vírgula, colocar mais o elemento de tarefas feitas e vou então encerrar aqui este código. Feito isso, vamos rodar novamente os nossos testes para verificar o que está acontecendo. E ele ainda não passa por quê? Porque nós não fizemos a lógica da listagem das tarefas já feitas. Então temos que resolver isso utilizando o meu tarefa feitas, que está disponível no contexto do template home. Como vai ser um elemento muito parecido, eu vou copiar toda essa seção aqui que a gente fez para as tarefas pendentes para colocar também as tarefas já feitas. Então eu vou colocar aqui tarefas já concluídas. Aqui agora eu vou iterar onde? Na minha lista de tarefas feitas. Veja que neste caso aqui da alteração para a tarefa estar feita ou não, eu vou fazer o seguinte.
eu vou simplesmente tirar aqui o atributo de feita, que seria o mesmo efeito de desmarcar um checkbox. Então eu vou remover este elemento daqui e agora eu vou trocar o nome do botão para marcar como pendente. Então eu vou colocar aqui pendente para ter o mesmo efeito. Vamos voltar lá na tela, vamos atualizar aqui. Voltando na tela e atualizando, nós temos justamente aqui, olha, as tarefas pendentes e as já concluídas. Vamos trocar aqui a cor desse botão para uma outra, como por exemplo, a marcação do Twitter Bootstrap chamada de Warning. Isso aqui deve deixar então o nosso botão amarelo. Agora nós podemos testar também a parte do update no teste de edição de tarefa. O teste vai ser muito parecido com esse que está aqui em cima. Então vamos copiar toda a base. Então eu vou ter aqui uma tarefa que na realidade estará feita, onde aqui eu vou passar o parâmetro para true. Aqui eu vou ter a resposta com a tarefa feita, colocando também a minha fixture de tarefa feita. Vou alterar aqui para tarefa feita ID e aqui eu vou omitir o valor de feita igual a true, que quer dizer que ela será falsa. Eu não preciso desse teste de status code porque eu já testei ali em cima, mas eu vou mudar aqui o meu teste para teste tarefa pendente no caso, onde eu vou passar uma resposta com a tarefa feita. Então aqui eu vou querer me certificar do contrário, né? Se a tarefa estava feita e eu fiz uma chamada para este método sem passar o parâmetro de feita, eu quero que ela tenha o status de que ela não está feita, ou seja, isso aqui tem que retornar falso. Por fim, falta só trocar aqui este tarefa pendente que eu esqueci de trocar. Feito isso, vamos rodar os nossos testes de edição. Veja que todos passaram. Vamos homologar, marcando aqui em tarefa como pendente. E uma coisa que a gente não fez foi editar, ou seja, gravar aula com update. Vamos então agora marcar como feita. Veja que ela vem aqui para baixo. Gravar aula de tarefa de criação. Veja que quando eu marco aqui como feita, ele edita o nome e também passa lá para baixo. Portanto, então, do CRUD, nós já vimos a criação, a leitura e a atualização do elemento. Vai faltar apenas a remoção, que nós faremos no próximo episódio desse webinário. Fala aí, DevPro, você completou o 6º passo. A partir desse momento, você sabe como alterar informações no seu banco de dados. Falta apenas o 7º e último passo dessa nossa jornada, onde você vai aprender como excluir informações do seu banco de dados. Só que se você quiser realmente se aprofundar, eu preparei um caminho mínimo para que pessoas comuns possam construir uma carreira à prova de crise, através de um treinamento técnico 100% focado no que o mercado de programação web procura. Clica aqui embaixo para obter mais informações. Espero ver você lá no nosso treinamento.